Quero compartilhar com vocês que dentro do nosso território nós temos vivenciado ocorrências climáticas extremas como as enchentes, a seca, o alto grau de temperatura, as condições meteorológicas chegam ao extremo e que não acontecia isso no passado. Na atualidade, hoje, os efeitos das mudanças climáticas têm sido muito grandes dentro do nosso território. Nós estávamos acostumados e adaptados a um ciclo climático complexo e dinâmico. Porém, ele era muito previsível. A gente sabia quando era o verão, quando começavam as chuvas, quando as frutas começavam a dar em boa qualidade. Porém, tudo isso tem mudado. Aqui no nosso povo, nós fizemos um mapeamento que se adaptou através de muitos séculos. Isso veio acontecendo. Se havia mudanças, elas eram graduais. E assim, o nosso povo se adaptava gradualmente às nossas práticas de sobrevivência. Na atualidade hoje que nós estamos vivendo, nós temos as temperaturas que fogem ao padrão normal. Nós temos enchentes que chegam a lugares que antes nunca havia chegado. E hoje chega destruindo nossas casas, os nossos campos de cultivo de subsistência, de cultura, de agricultura de subsistência. Como também pelo menos nos últimos 3 anos, as enchentes que aconteceu, elas foram muito drásticas dentro das nossas comunidades. E agora temos também pessoas que se aproveitam das secas prolongadas e iniciam incêndio, incentivando o crime ambiental, que destrói plantas, amplas florestas, matando toda a diversidade que existe dentro dessas regiões, como aconteceu no Pantanal o ano passado. E após os incêndios, essas áreas elas são invadidas e ocupadas para o agronegócio, para o cultivo de grão em grandes escalas no Brasil, para a criação de gado, para mineração, ou para outras produções que são de grande escala econômica, que elas são predatórias, e visa a exportação, que atende a demanda de países ricos, como parte da Europa, e gera grandes lucros para os bancos, para as empresas, no modo geral, para as grandes elites que dominam a economia no planeta. Tudo isso acontece às custas da vida das pessoas e dos seres dentro da floresta, dos próprios povos originários que fazem parte dela, que são povos indígenas, comunidades tradicionais. É muito importante ressaltar aqui para vocês que um efeito interessante das mudanças climáticas é social e econômica. No caso da Amazônia, está no centro do desejo da sociedade moderna por uma forma de mitigação à mudança climática através do próprio capitalismo, que criou todo esse problema que acontece hoje com as mudanças climáticas. A ideia moderna de sustentabilidade é a de manter os padrões, incentivando a ampliação do consumo desfreado dentro do nosso planeta. Isso compromete o sistema que sustenta esse consumo desfreado. Isso é uma ilusão que leva à destruição da própria humanidade. Essa ilusão ela pode se levar à extinção prematura das pessoas, das plantas, dos animais. A ilusão é que o capitalismo vai achar um jeito de mitigar as crises climáticas para as comunidades do próprio capitalismo predatório. É uma ilusão muito falsa que é posta para a sociedade. Assim, existem várias organizações procurando os povos originários para acordos de captura de carbono, como forma de endossar a comunidade do crescimento econômico predatório que destrói o nosso próprio planeta. Muitas comunidades
originária aceitam esse acordo sem considerar a origem e as implicações desse contrato social para a sustentabilidade da nossa forma de viver. Para a nossa soberania e para a nossa autonomia dentro dos nossos territórios, tudo isso implica para a nossa verdadeira gestão territorial e ambiental dentro do nosso território. Nosso entendimento de sustentabilidade é muito diferente do entendimento ocidental. Para nós, a sustentabilidade ela é viver em conexão e em harmonia com a Mãe Natureza, com a diversidade de seres vivos que tem dentro da Mãe Natureza. Como parte dessa Mãe Natureza que nós temos que cuidar, essa intimidade com a floresta, com a terra, não é uma transação econômica para nós, para povos originários. Ela necessita de uma maturidade, um discernimento, uma responsabilidade e uma atenção e cuidado para que as decisões tomadas hoje não comprometam a possibilidade da existência e da sobrevivência das gerações futuras no amanhã, tanto humano quanto para não humanos também. Para nossas comunidades, esse efeito climático de caráter social e econômico do comércio de carbono é tão devastador quanto as secas, quanto os incêndios, que são criminosos, e também as próprias enchentes, que são gerados por essa desfreada destruição que acontece. E vem da mesma origem também, tudo isso. Vem da ganância, da arrogância, da sociedade moderna, que fundamenta isso como a separação e superioridade humana. Bom, o meu nome é Ninauá Inu Runicuim, sou líder do povo Runicuim, presidente na Federação do Povo Runicuim do Estado do Acre. Represento 117 comunidades Runicuim, com uma população de 16.450 pessoas aproximadamente. O meu povo, nós temos mais de 100 anos de contato. 60 anos nós vivemos de escravidão pelos patrões de barranco. Nós tivemos que continuar resistindo para poder existir hoje. Nós temos uma economia que ela é baseada no respeito da floresta, dos conhecimentos tradicionais. Nós mantemos a nossa língua materna, a cultura e a nossa espiritualidade forte dentro dos nossos territórios. Somos detentores de conhecimentos ancestrais sobre o uso das medicinas tradicionais e nós temos governança e educação dentro do nosso território com autonomia. O nosso povo originário, que são considerados povos indígenas, nós representamos apenas 4% da população global, junto com outros povos indígenas. Nós defendemos e protegemos mais de 80% da diversidade do planeta. O nosso conhecimento que nos dá as medicinas, elas vêm da intimidade com a inteligência da própria floresta e da experiência dos nossos ancestrais que viveram e vivem a prática de ser parte da floresta. Não achar que a floresta é uma coisa e os povos são outra. A nossa planta sagrada são seres que fazem parte de um ser mais amplo, que é a nossa floresta. Nós também somos parte do ser que é a floresta. A floresta é um organismo com um metabolismo dinâmico. E nós somos parte desse ser, desse metabolismo. A sociedade moderna faz a separação entre o homem e a natureza e que vê a floresta como um objeto de consumo, como recursos naturais. Se você foi educado no sistema ocidental, vai ser muito difícil de entender a implantação de se sentir parte da floresta e também parte das plantas sagradas. Uma forma simples de explicar para as pessoas não indígenas através da metáfora é dizer que as plantas sagradas e a floresta em si representa a farmácia viva, o hospital, a prefeitura, o tribunal de contas, o advogado, o médico, a médica, o engenheiro, a engenheira, os professores
e as professoras, representa os tios, primos, todos os parentes, a mãe, o pai, o avô. Toda essa ecologia de saberes das plantas e da floresta nos ensina a ter força, paciência, humildade, bondade, discernimento para a solução de conflito na comunidade e também de ter nossas próprias decisões coletivas. As plantas sagradas nos ensinam a buscar a cura pessoal e a cura coletiva do nosso pensamento, do sentimento, das relações de troca, do ciclo da Mãe Terra. Os rituais das plantas sagradas são fundamento espiritual. As relações da nossa comunidade são nossa fonte de cura, de conexão e de alegria, de estarmos vivos seguindo nesse caminho. Em período de desafios e dificuldades que nós enfrentamos, essa espiritualidade nos dá garra para continuar. E a direção que nós precisamos seguir, ela também nos mostra. Por isso temos muita reverência, respeito e gratidão na nossa relação com a medicina sagrada e com a floresta em si. O comércio da ayahuasca como exploração lucrativa por pessoas não indígenas e para beneficiar pessoas de fora do território já virou um comércio predatório. E esse comércio, ele apropria e simplifica o conhecimento indígena, reduz os conhecimentos dos povos originários, também das plantas, para tornar mais atrativo para o consumo ocidental. Há várias implicações disso para os conhecimentos dos povos originários. A colheita em grande escala das plantas é uma delas. A sociedade moderna, ela ensina, ela incentiva o sentimento de direito adquirido ao consumo, ao conforto, às certezas, ao controle da experiência e a escolher o que é conveniente para si próprio. Tudo isso contradiz o nosso ensinamento, dos nossos anciões, dos nossos antepassados. Assim, as pessoas querem consumir somente uma forma simplificada desse ensinamento, que acaba diluindo as mensagens e restringindo a possibilidade de cura individual e cura coletiva, de existência e de responsabilidade que as plantas sagradas trazem para nós. Essa falta de profundidade nos ensinamentos coloca muitas das vezes as pessoas em risco psicológico, físico. Um outro aspecto é que o comércio também acaba mudando, como muitas comunidades se relacionam com as próprias plantas, porque enfraquece esse conhecimento. Quando as plantas passam a ser a principal fonte de renda, isso muda a dinâmica entre as pessoas da própria comunidade, principalmente para a juventude. Por isso, nós, enquanto Runicuim, nós somos contra esse comércio e contra essa apropriação das medicinas tradicionais descontrolada. Para o meu povo Runicuim, é importante compartilhar as medicinas e com a maneira da espiritualidade tradicional, de uma forma ética, baseada no conhecimento e no respeito, na reverência, na reciprocidade e no comprometimento das pessoas que vêm de fora com a luta que nós enfrentamos dentro dos nossos territórios, com a luta dos povos indígenas. Na nossa perspectiva, se temos um remédio que é necessário em outros lugares do mundo, precisamos compartilhar sim, tanto o remédio em si, quanto os ensinamentos que vêm com ele. Por exemplo, no Canadá há uma crise de opioide, depressão, suicídio, em comunidades indígenas que sofrem muito com as condições violentas do colonialismo também. As medicinas sagradas na Amazônia podem ajudar muito nesse contexto. Uma troca entre povos indígenas em contexto de necessidades emergencial deveria ser como prioridade. Assim, em uma troca ética, as pessoas que têm mais recursos poderiam subsidiar o tratamento dos povos originários que precisam dessa cura para sobreviver.
Um sonho que eu tenho, meu, é poder levar essa cura para outros povos indígenas de outras regiões, que estão sofrendo com efeitos mais perversos do colonialismo, que fere a alma, que leva ao alcoolismo, ao abuso das drogas, à violência doméstica, à depressão, o suicídio. O comércio das plantas sagradas no Ocidente só seria ética se todas as desigualdades fossem resolvidas. Quando todos os povos originários que precisem e querem a medicina tiver acesso a essa medicina. Quando a colheita for sustentável também. E quando os ensinamentos também forem introduzidos com toda a sua sabedoria, levando as pessoas a ter mais maturidade e responsabilidade. Tanto responsabilidade social quanto responsabilidade com a proteção da própria mãe natureza, na região amazônica, por exemplo. Se esse processo for somente para gerar lucro e acesso à medicina, aqueles que têm mais recurso, nós estamos reproduzindo a mesma doença da ganância, da arrogância, que trouxe a humanidade para onde nós chegamos na atualidade. As trocas, elas precisam ser justas e perceber que as plantas sagradas nos chamam a responsabilidade com a doença da humanidade que está destruindo nossas possibilidades de existência no planeta, né? As medicinas sagradas nos ajudam a mudar o sentimento exclusivo de individualidade para o sentimento de interconexão e pertencimento a algo muito maior, ao universo todo, por exemplo. Quando somos parte de tudo isso, temos uma responsabilidade muito maior pela nossa própria existência e pela saúde do metabolismo maior, a qual nós pertencemos também. Para a nossa cultura originária, que estão acostumados a viver esse princípio de prática, as plantas sagradas ajudam a fortalecer esses laços entre nossa conexão com a Mãe Natureza. Porém, para aqueles que foram condicionados a viver o próprio princípio do individualismo todos os dias, mudar isso é muito difícil mesmo, pois há uma prática de vivência contínua, ou que seja incentivada pela sociedade moderna. Para nós, as plantas sagradas, elas nos ajudam a fazer a limpeza do inconsciente das pessoas e fazem com que elas lembram de sua interconexão e responsabilidade maior. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas traduzem isso de forma superficial e que não dura muito tempo, como sensações de alívio, por exemplo, exaltação e afirmação. Essas sensações, elas ajudam as pessoas a se sentir melhor, mas não traz necessariamente um sentimento de maior responsabilidade visceral, que é o que nós necessitamos dentro do nosso planeta. Eu acho que a esperança que eu vejo nos nossos sábios da floresta, que são nossos médicos, nossos mestres, que são chamados de pajé, no caso do meu povo, é que as pessoas que vêm buscar a cura dentro das nossas comunidades, é preciso que elas percebam o tamanho do problema da humanidade e também das dificuldades que enfrentamos quanto povo originário. E a partir disso, que se comprometam com humildade a juntar com a gente e com a nossa luta pela defesa da floresta. Nesse comprometimento, essa responsabilidade visceral que interrompe o egoísmo, o individualismo, a arrogância e até o interesse pessoal. São as características da cura coletiva que estamos buscando. Porém, muita gente que vem buscar medicina encontra o alívio para o problema pessoal e voltam felizes e distraídas para o seu contexto,
sem perceber que as lições mais profundas da existência, talvez isso aconteça porque o capitalismo e as tecnologias estão mudando a nossa neurobiologia de um jeito que fica difícil até para as plantas sagradas e os pajés poderem intervir. Os povos industrializados precisam se perceber como parte da doença que está ameaçando a nossa existência no planeta. A partir daí, com humildade, sem arrogância ou vaidade, precisamos estar juntos nessa luta pela cura. De onde quer que estivemos, meu povo precisa de suporte para podermos fazer a proteção da floresta, da medicina, da comunidade, da nossa cultura e ensinamento e o nosso território que está constantemente ameaçado. Precisamos de suporte moral, que dê força para a nossa autonomia, que amplifique nossa voz pelo mundo inteiro, que exoe o alarme para a comunidade internacional da nossa luta contra o desflorestamento, contra os mineradores, contra os invasores de terra, contra a incidência criminosa e contra o comércio de carbono. Precisamos de suporte tecnológico, precisamos instalar e manter a internet em 117 comunidades remotas do povo Runicuim. A internet é uma forma de impedir a invasão no nosso território, pois os invasores eles contam com o isolamento das comunidades e a impossibilidade de impedir a ajuda para poder fazer as invasões. Precisamos também de apoio financeiro emergencial e estrutural. Tivemos recentemente uma alagação, uma grande enchente que destruiu nossa plantação e muitas casas e contaminou nossas fontes de água potável. Isso vai demorar muito para normalizar. O tratamento, o transporte de pessoas, a água e alimento pelos rios da Amazônia é muito caro. Por isso, nesse momento, precisamos de suporte financeiro constante. Mas a minha paixão mesmo são 2 projetos de educação que estamos buscando desenvolver dentro do nosso território, que nós estamos precisando muito de infraestrutura. O primeiro projeto é um projeto para trabalhar com os jovens, com as crianças, que é a implantação de uma escola agroambiental, que vai trabalhar com agroecologia e relacionado também com o meio ambiente, que vai trabalhar mais fortemente envolvendo as crianças e os jovens das nossas comunidades para trabalhar a soberania e a segurança alimentar. O segundo projeto, que já está iniciado há algum tempo, discutido dentro das nossas comunidades, é a implantação da nossa universidade Runicuim, a Universidade da Floresta. Esse projeto é para a comunidade inteira do nosso povo, que vai abranger todas as regiões. Na nossa Universidade da Floresta, nós vamos sistematizar o ensino dos cantos, do grafismo, da dieta, do banho, da alimentação tradicional, dos nomes, da língua materna, dos ensinamentos dos saberes da produção e consagração das medicinas sagradas, enquanto disciplina de estudo mesmo, internamente do nosso povo. Isso nós vamos trabalhar com as 117 comunidades Runicuim. São 5 centros, 5 campos que nós queremos construir nas 5 regiões onde vive o meu povo. Nós estamos buscando apoio com recursos financeiros, tecnológico, técnico, para poder implantar esse nosso projeto para essas 2 iniciativas, tanto da implantação da escola agroambiental, quanto da Universidade Runicuim, da Universidade da Floresta. Auxe, auxe.